A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, nobres estudantes das Escrituras Sagradas, sejam muito bem-vindos a este momento singular de profundo mergulho nas insondáveis profundezas do ser de Deus. Hoje, não estamos aqui meramente para recitar fatos bíblicos ou acumular informações teológicas, mas para contemplar com reverência o mecanismo eterno que operou a salvação da humanidade. Estamos na lição 3 do nosso trimestre, O Pai enviou o Filho. Uma declaração aparentemente simples, mas que contém o coração pulsante do Evangelho cristão. Primeiro, o pleroma e a termodinâmica da história salvífica para compreendermos adequadamente o envio do Filho. Precisamos primeiro realizar um ajuste fundamental em nossa percepção temporal. Não me refiro ao relógio de pulso que marca o Cronos, esse tempo quantitativo, mecânico, que nos devora segundo a segunda lei da termodinâmica, onde tudo caminha inexoravelmente para a desordem e a entropia máxima. Precisamos elevar nosso olhar para o kairos, o tempo oportuno, qualitativo, o momento grávido de significado, onde a eternidade invade e transforma a história. O apóstolo Paulo, que podemos considerar, sem exagero, como o maior teólogo da cristandade depois do próprio Cristo, utiliza em Gálatas 4:4 uma expressão que funciona como a chave mestra hermenêutica para toda a nossa aula. Indo, porém, à plenitude dos tempos. No grego original, to pleroma, to chrono. Segundo, a convergência histórica e neuroteológica. O termo pleroma, emprestado da física antiga e da filosofia helenista, significa literalmente preenchimento total, completitude absoluta. Podemos visualizá-lo como um copo onde a tensão superficial da água chega ao limite máximo antes do transbordamento inevitável. Historicamente, Deus orquestrou o cenário mundial com uma precisão que só pode ser descrita como cirúrgica. A Pax Romana estabeleceu um sistema viário sem precedentes e uma paz militar que facilitou o trânsito seguro dos primeiros missionários cristãos desde a Judéia até os confins do Império. Segundo, a cultura helenística providenciou o koiné, grego como idioma universal, permitindo que o evangelho fosse compreendido desde as margens do Indo até as colunas de Hércules. Depois, a diáspora judaica espalhou sinagogas por todo o mundo conhecido, criando pontos de entrada para a pregação apostólica. A lei mosaica serviu como paidagogos, como tutor, demonstrando conclusivamente a falência moral humana e a necessidade absoluta de um Salvador. Agora veremos o Pacto Salutium, o pacto de salvação estabelecido no silêncio majestoso da eternidade, antes que houvesse tempo, espaço ou matéria. O que testemunhamos na manjedoura humilde de Belém é nada menos que a materialização histórica de um acordo trinitário forjado nas profundidades insondáveis do ser divino. O texto sagrado declara com economia sublime: Deus enviou. Na teologia sistemática e dogmática, precisamos exercer aqui um cuidado verdadeiramente cirúrgico. Quando afirmamos que o Pai enviou o Filho, não estamos estabelecendo uma hierarquia ontológica de essência ou natureza, mas delineando uma hierarquia econômica de função e operação na história salvífica. O evangelista João, o discípulo amado, emprega com frequência impressionantes dois verbos gregos distintos para descrever esta realidade. Aposteló, enviar com autoridade, e pempo, enviar em missão específica. Em João 3:16, 17, encontramos a declaração paradigmática: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque Deus enviou a pestelem, o seu Filho, ao mundo. A análise sintática e semântica do envio revela uma estrutura de beleza literária notável. O verbo edoquém, deu, no verso 16, encontra seu paralelo semântico perfeito em apostelem, que é enviou, no verso 17. Esta correspondência transcende o mero estilo literário para revelar uma profunda verdade teológica.
dar e enviar constituem ações complementares que expressam a mesma realidade salvífica. Do ponto de vista hermenêutico, é crucial compreender que o conceito joanino de envio transcende radicalmente a mera comissão profética do Velho Testamento. Enquanto os profetas eram enviados como portadores de uma mensagem divina, o Filho é enviado como a própria mensagem encarnada, o Logos feito carne. Outra questão importante é o Pai como fons deitatis. O credo Atanásio e os ilustres pais capadócios, Basílio Magno, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, travaram no século IV uma batalha teológica titânica contra o arianismo para estabelecer esta verdade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são coiguais em glória, majestade, poder e eternidade. Contudo, na economia da salvação observamos uma ordem específica de operações. O Pai é reconhecido como a fonte da divindade, o fons deitatis, o princípio sem princípio, anarchos. Ele não é gerado e nem procede de ninguém. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito procede eternamente do Pai. A iniciativa salvífica parte sempre do Pai como fonte última de todo ser e bondade. Sobre a refutação de heresias cristológicas, nesse ponto devemos refutar categoricamente dois erros que persistem em contaminar o ensino cristão. O primeiro é o modalismo, o sabelianismo, a heresia que postula que o Pai se transformou no Filho, como se Deus fosse um ator divino trocando máscaras. Esta visão leva ao patripassionismo, a blasfêmia de que o Pai morreu na cruz. As Escrituras são cristalinas. Quem morreu foi o Filho, enquanto o Pai permanecia no trono celestial, aceitando o sacrifício perfeito. Outra heresia é o triteísmo, o erro oposto que fragmenta a unidade divina em três deuses separados. A ciência moderna nos oferece analogias imperfeitas, mas úteis. Consideramos a luz, ela manifesta-se simultaneamente como onda, partícula e energia térmica, permanecendo uma única realidade luminosa. Similarmente, o Pai projeta o plano de salvação, o Filho o executa historicamente e o Espírito Santo aplica existencialmente. Um único Deus em três pessoas distintas. A preexistência do Logos e o diálogo com a filosofia adentra o mistério tremendo da cristologia. Deus enviou o seu Filho. A análise do termo grego utilizado por Paulo em Gálatas 4:4, exapestelen, revela nuances teológicas profundas. O verbo é composto ex para fora, apo de e stelo enviar. O prefixo ex é teologicamente crucial, pois implica enviar para fora de uma posição prévia de existência. É logicamente impossível enviar alguém que não exista. Para o Filho ser enviado, a sua existência necessariamente precede sua manifestação temporal em Belém. Aqui estabelecemos um diálogo fecundo com a tradição filosófica. Heráclito de Éfeso e os estoicos, especialmente Filon de Alexandria, desenvolveram o conceito do Logos como a razão cósmica que ordena o caos primordial. João apropria-se magistralmente desse conceito e o transcende radicalmente. O Verbo se fez carne. Cristo não foi criado em Belém. Miqueias 5:2 declara profeticamente que suas saídas são desde os dias da eternidade. Jesus não se tornou o Filho de Deus na encarnação. Ele já era o Filho eterno que assumiu adicionalmente a natureza humana. Outra verdade é a kenose da encarnação. O texto paulino prossegue, nascido de mulher. Aqui, a teologia encontra-se com a biologia molecular em um abraço misterioso. O arquiteto do DNA submeteu-se às leis da genética que ele mesmo estabeleceu. O Criador dos átomos consentiu em ter o seu corpo divino humano constituídos por prótons, nêutrons e elétrons.
Esta é a kenose de Filipenses 2:7, o esvaziamento voluntário. É crucial compreender: Cristo não subtraiu a divindade, isso seria ontologicamente impossível, mas adicionou humanidade. Não houve diminuição do divino, mas o acréscimo do humano. O infinito não se tornou finito, mas o finito foi assumido pelo infinito. Outro fato importante foi o Concílio de Calcedônia em 451 d.C. Ele estabeleceu os parâmetros ortodoxos da cristologia. Cristo é verus Deus, verus homo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Duas naturezas completas e perfeitas subsistem inconfundivelmente, imutavelmente, indivisivelmente e inseparavelmente. As síndicos, atreptós, adiaretos e axoristos, na unidade de uma única pessoa, a hipostase, a doutrina da comunicação, depois a doutrina da comunicação das propriedades entre as naturezas, é essencial aqui. As propriedades de cada natureza são atribuídas à pessoa única de Cristo. Assim podemos afirmar que Deus morreu na cruz, referindo-nos à pessoa de Cristo, que é Deus, embora a natureza divina em si mesma seja impassível e imortal. Se Cristo não fosse verdadeiramente homem, não poderia morrer em nosso lugar, pois Deus não morre. E se não fosse verdadeiramente Deus, sua morte seria finita, incapaz de expor infinitos pecados. Nascido sobre a lei. Por que essa qualificação é vital? A lei mosaica funcionava como um espelho implacável que revela a contaminação moral, mas não fornecia os meios de purificação. Ela exigia perfeição absoluta. Desde a queda adâmica, nenhum ser humano cumpriu integralmente a lei. Cristo nasceu debaixo da lei para realizar o que a teologia reformada denomina obediência ativa. Cristo viveu uma vida de perfeita conformidade à lei divina, acumulando justiça positiva que seria imputada aos eleitos. E a obediência passiva. Cristo suportou a penalidade da lei violada, sofrendo a morte substitutiva. Quando Deus contempla o crente hoje, ele não vê pecados perdoados, que é a justificação negativa, mas vê a justiça perfeita de Cristo creditada em nossa conta, que é a justificação positiva. A lei foi plenamente satisfeita e não abrogada. Chegamos então à finalidade última desse envio. Gálatas 4:5 diz que ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Veio pagar o preço, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Ele pagou o preço integral com o seu sangue precioso. E ele pagou esse preço não ao diabo, não ao pecado, mas à justiça de Deus, que exigia a punição do pecador. E então ele nos transferiu definitivamente para o reino do seu amor. E então ele nos tornou filho de Deus por meio da adoção. No direito romano, a adoção constituía um dos atos jurídicos mais poderosos. Primeiro, era a extinção do pecado. O passado jurídico do adotado era completamente apagado. Todas as dívidas e vínculos anteriores eram extintos. A pessoa recebia uma nova identidade. O adotado recebia o novo nome e o pátrio poder do novo pai. Ele passava a ter direitos plenos. O filho adotivo possuía os mesmos direitos sucessórios que os filhos biológicos. Ao dizer que o pai enviou seu filho para nos dar a adoção, Paulo está dizendo: Deus fez mais do que um juiz que apenas perdoa. Ele aqui, como pai, pelo envio do seu filho unigênito, nos tornamos adotivos. Paulo prossegue no versículo 6. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Aqui observamos um segundo envio divino que complementa e sela o primeiro. O Pai enviou o Filho ao mundo e agora envia o Espírito aos corações. O termo Abba é o chamado confiante de uma criança nos braços paternos.
equivale ao nosso papai. O envio do Filho revela simultaneamente, primeiro, o coração do Pai. A paternidade divina não é metáfora, mas é a realidade última do universo. Segundo, a obediência do Filho, o Logos eterno, que se esvaziou em obediência amorosa. E então, a obra do Espírito, o poder divino que torna presente e real a salvação conquistada. A missão continuada como enviados do enviado, somos comissionados a continuar a missão trinitariana. João 20:21 não é apenas informação, mas uma vocação. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A encarnação foi única e irrepetível. Apenas Cristo é o Deus homem, mas a proclamação do amor encarnado deve continuar através da Igreja. Somos o corpo de Cristo, seus pés que caminham, suas mãos que tocam, sua voz que proclama. Encerro com as palavras de Paulo em 2 Coríntios 9:15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O dom inefável, ou seja, que não há como ser narrado, como ser explicado, de tão maravilhoso que é. Que o Espírito Santo imprima em nossos corações esta verdade que é o próprio Evangelho. O Pai enviou o Filho e neste envio está contida nossa salvação completa, nossa esperança inabalável e o nosso destino eterno. Somente a Deus a glória. Deus abençoe vocês.